Quando eu era pequeno, eu já fui bem pequeno, é, eu era uma criança bem agitada, assim. Hoje tem um nome mais bonitinho para isso. Na época era agitado mesmo, espoleta, qualquer coisa assim, né? Mas assim, o que acontecia é que a minha mente não parava, assim, eu estava toda hora tendo uma ideia nova, querendo fazer uma coisa diferente, eu era bem agitadinho, né? Porque ficava ouvindo um monte de vozes, né? E tinha uma coisa que sempre, eu me lembro até hoje, que me incomodava, que assim, a gente tinha uma vida muito simples, meu pai era pastor, né, de igreja naquele tempo, né, que as coisas eram muito mais complicadas, né, e eu me lembro que às vezes eu ia para a casa de uns primos meus, que tinham mais recursos, o pai tinha carro, uma casa boa e brinquedos e tudo, e eu tinha a maior inveja, assim, porque eu ficava olhando e falava, puxa vida, eu acho que a gente merecia mais ter as coisas que eles têm do que eles, porque, pô, meu pai dá um duro danado, a gente serve a Deus, minha mãe tem creche, ajuda mães solteiras, não sei o que, a gente merece ser mais abençoado do que eles. Então, assim, tinha aquelas vozezinhas na cabeça falando assim, não, você merecia ter aquilo, né? E era assim com algumas coisas, assim, eu era sonhador, pensador, e sempre estava querendo mais e mais e mais, e isso me agoniava, assim, eu estava sempre brigando comigo mesmo. E aí, sabe o que acontecia? Eu não via as coisas boas que eu tinha. Eu não reparava nas coisas boas, porque a minha mente ficava ocupada com o que eu não tinha, com o que eu queria ter. E o que eu tinha eu não dava tanto valor, assim. Demorou um tempo, assim, para eu entender essa parte na minha infância, na minha adolescência. Eu tinha muita coisa bacana, eu tinha uma família estruturada, um pai comprometido, uma mãe comprometida com a nossa educação, a gente foi criado nos caminhos do Senhor, estudei em colégio estadual, mas estudei, me formei, então, assim, tinha muita coisa boa para eu observar. Mas, por causa dessas distrações, eu me concentrava mais no que eu não tinha do que no que eu tinha. Mas eu descobri também que não é tão raro assim essa sensação. Eu creio que talvez muitos de nós, hoje ainda adultos, ainda sejamos assim. A gente fica olhando para os lados, a gente fica tirando conclusões sobre nós mesmos, sobre se a gente está bem ou não está bem, baseado nos outros. Você olha para o seu vizinho, que tem um carro melhor, um carro bacana, aí você olha para o seu, você acha o seu um lixo. A partir daquela hora, seu carro é uma droga, você só vai ser feliz na hora que você tiver um carro igual o do seu vizinho, ou uma casa, ou uma esposa, ou um marido. Você olha para aquela irmãzinha da igreja, magrinha, com cabelo bonito, você fala, ai, também, né, ela não tem que acordar às 6 horas, limpar a casa, e não sei, fica na academia, né? Aí é aquela inveja santa, né? Que, na verdade, se a gente for ser bem sincero, é uma raiva, né? Que raiva que aquela menina é magrinha e cabelo bonito e tudo, e os filhos são assim, sabe? Quer dizer, a gente fica tirando conclusões sobre nós mesmos, observando as outras pessoas. E agora, né? Nos últimos tempos, com as redes sociais, piorou, né? Porque você entra no Facebook, todo mundo é feliz, não é verdade? Todo mundo é feliz, a vida é um mar de rosas, é só festa, é só celebração, viagem, coisas que você compra, comida que você está comendo, que você precisa fotografar agora. Ninguém come mais, né? Ninguém senta na mesa e come, né? Você tem que tirar uma foto primeiro daquilo que você vai comer. Até eu fiz isso esses dias, eu fiz um escondidinho lá em casa, fotografei. Então, assim, é meia culpa, eu também estou nessa aí. Enfim, as redes sociais nos fazem pensar que todo mundo é feliz, menos a gente. Tudo dá certo na vida dos outros, menos na nossa vida. E aí, essas vozes ficam na nossa cabeça. Você é um frustrado, você é um incapaz, você não é tão bonita, você não é tão bonito, você não é tão talentoso, você não nasceu num berço de ouro, seus pais são separados. Essas vozes começam a falar e você começa a se diminuir, a se achar um coitado, um falido, e isso te conduz muitas vezes a um desapontamento, uma depressão. Nós sabemos disso, por isso que tem tanta gente deprimida.
Isso em todas as faixas etárias, né? Os jovens, os mais jovenzinhos, adolescentes, né? Estão de olho no celular do outro, que é mais bonito que o seu, ou o namorado da outra. É assim que é a nossa vida. Então, por isso, eu resolvi escrever essa minissérie em 2 capítulos, para a gente poder identificar essas vozes que ficam falando na nossa cabeça. Calar as vozes que precisam ser caladas. E ouvir a voz que realmente a gente precisava ouvir. Então, esse é o tema que nós vamos desenvolver nesses 2 domingos, hoje e domingo que vem. E hoje eu estou começando, e já comecei com a voz da alma, que é essa voz que fica conversando com a gente, comparando a gente com os outros, olhando ao redor, tirando conclusões sobre nós mesmos, baseado nos outros. É a voz da alma que você ouve. São 3 as principais vozes. Essa é a primeira que a gente vai ver nessa minissérie. E é interessante porque 3.000 anos atrás, a Bíblia já falava dessas coisas. E o salmista Davi, que todos conhecem, ele era um sujeito muito sincero diante de Deus. Ele não escondia nada de Deus, ele abria o coração para Deus. Ele é um cara que revelava tudo o que acontecia com ele, as sensações, diante de Deus. E ele é um exemplo para nós. Por quê? Porque Deus considerou Davi o homem segundo o seu coração. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, Deus amava Davi e entendia Davi, as angústias dele. E Davi fala exatamente sobre isso, sobre essa voz da alma, essa coisa que fica perturbando a gente. Então, se você tem a sua Bíblia, eu vou ler um trecho do Salmo 42, onde, olha que interessante, é uma coisa tão atual, né? Mas lá naquele tempo, Davi falava o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Olha só, é um diálogo com a própria alma. Davi está conversando com a sua alma. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Quer dizer, ele está dialogando consigo mesmo, com essas vozes que ele fica ouvindo dentro da cabeça dele, que acabam deixando ele angustiado. Por que você está abatida, minha alma? Por que isso está acontecendo? O que é que está acontecendo com você? Por que você está triste? Por que você entrou nessa depressão? Por que as coisas aparentemente estão piorando? E tem uma coisa muito interessante nesse salmo também, que talvez você até hoje tenha achado que isso era um ditado popular, mas Davi fala isso no versículo 7, ele fala assim: abismo chama abismo. Já ouviu essa expressão? Não, ninguém nunca ouviu. Ouviram. Abismo chama abismo. Davi está falando exatamente isso. Sabe, um abatimento chama outro abatimento. Quando você está triste, você começa a pensar em coisas tristes, e você começa a ouvir vozes dentro da sua cabeça que pioram tudo. Você briga com o seu marido, daqui a pouco você só vê coisa ruim no seu marido, você não vê mais nada de bom. A tendência das coisas é piorar. Abismo chama abismo. Você tem um desapontamento com um amigo, aí você já não confia mais em ninguém. Você sofre um revés no seu trabalho, você já amaldiçoa o seu trabalho. É assim, as coisas só vão piorando, e pioram mesmo, porque essa voz da nossa alma tende a nos deixar cada vez mais para baixo, cada vez mais inseguros, cada vez mais abatidos, cada vez mais tristes. Isso acontece, e aí isso acaba se refletindo no nosso exterior, porque as pessoas começam a ver isso na gente. Fica nítido que você está abatido, que você está fragilizado, que você está descontente. E Davi fala o seguinte, lá no versículo 10, ele diz assim: até os meus ossos sofrem uma agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Ficou externa a coisa, as pessoas começaram a ver que você está abatido, e as pessoas falam: mas cadê o Deus dele? E sabe o que é pior? Você mesmo se faz essa pergunta. Você fica abatido e você faz essa pergunta para Deus: Deus, cadê o Senhor? Parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que eu estou falando com as paredes. Eu já orei 1 vez, 2 vezes, faz 2 meses que eu estou orando e a resposta não chegou. Onde que está o meu Deus? É isso que às vezes acontece com a gente.
E aí você olha ao redor, parece que está todo mundo bem. Você olha no Facebook, está todo mundo feliz. Aí você encara o seu espelho e você se odeia, porque você não é quem você gostaria de ser, porque você não tem o que aquela pessoa tem, porque você não se parece com aquela fulana, com aquele fulano, porque sua família não é igual àquela, e você acaba se odiando. E o filho de Davi, Salomão, em Provérbios 14, ele diz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo. Quando você está em paz, você é revigorado, mas a inveja apodrece os ossos. Olha que duro que é o Salomão aqui. Quando você está olhando para os lados, escutando essas vozes, achando que o outro está melhor do que você o tempo inteiro, isso faz tão mal, que Salomão diz, apodrece os ossos. Quer dizer, quando você começa a achar que a sua felicidade está em outro lugar, e não ali onde você está, na situação que você está, é um sinal de que você está sendo vencido pelas vozes da sua alma que estão te deixando para baixo. Bom, Salomão diz, num outro livro que ele escreveu, além de Provérbios, chamado Eclesiastes, ele fala para a gente desse assunto de uma forma bastante interessante. Ele fala assim: eu descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Numa outra versão da Bíblia, a gente usa a NVI aqui, mas numa outra versão, na corrigida e revisada, que talvez seja a versão da sua Bíblia, diz assim: também vi que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem inveja do seu próximo. Salomão está falando assim, não é anormal isso acontecer, isso é muito comum. Por causa da inveja, você acaba apodrecendo seus ossos, você começa a olhar de lado, isso te faz mal, isso te destrói, isso te diminui, isso faz você se resignar, se fechar dentro de você. Então Salomão, resumidamente, ele está falando o seguinte, que as pessoas avaliam como elas estão baseados nas outras pessoas, na opinião das outras pessoas, no que elas veem das outras pessoas. A inveja produz isso. Você tira conclusões sobre você mesmo do que você observa. E é isso que a voz da sua alma fica falando para você o tempo todo. Você não tem aquilo que aquela pessoa tem, você devia ter aquilo, você merece, você é mais legal, você que tinha que ter aquilo e não tem, então você começa a se sentir mal por causa dessas coisas. E aí Salomão diz o seguinte: mas isso é um absurdo, é correr atrás do vento, isso não vai te levar a lugar nenhum. Ouvir essas vozes dentro da sua cabeça não vão te levar a lugar nenhum, é isso que Salomão está falando. E para a gente concluir lá o Salmo 42, olha como Davi nos instrui em relação a essas vozes da alma. Lá no versículo 11, ele repete o que ele disse no versículo 5, mas com uma conclusão. Ele fala assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Então, nitidamente, Davi está falando, espera aí, não fica ouvindo a sua alma. É uma outra voz que você precisa ouvir. Coloca a sua esperança em Deus. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Porque quando você pensa que a coisa já está ruim, ainda dá para piorar. Porque tem uma outra voz que a gente ouve, que é pior ainda do que a voz da alma, que é a voz do diabo. A gente não gosta de ficar falando muito no diabo, para não ficar dando ibope para ele. A gente não é o tipo de igreja que fica falando do diabo o tempo inteiro. Mas eu creio no diabo, por quê? Porque Jesus falou que ele existe. Então eu não me arrisco a tentar descrever fisicamente como é que é, eu acho aquelas coisas de filme pura fantasia. Mas Jesus diz que tem uma concentração de mal que Jesus chamou de diabo, de Satanás, de ladrão. E realmente tem, porque Jesus ouviu essa voz, Jesus foi tentado pelo diabo. No início do ministério de Jesus, Jesus foi para o deserto e essa voz conversou com ele, tentando dissuadi-lo a confiar em Deus, tentando fazer com que ele mudasse o foco e adorasse o diabo. Então essa voz existe, porque o próprio Jesus testificou sobre isso
e ouviu essa voz. Então, é uma voz que às vezes a gente ouve também, das formas variadas. Algumas eu vou tentar descrever aqui. Mas acontece, você ouve. E essa voz do diabo, porque Jesus disse o seguinte, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Essa é a agenda dele. Todo dia ele abre a agenda lá, fala, o que eu vou fazer hoje? Matar, roubar e destruir. Dia seguinte, matar, roubar e destruir. Não tem, ele não é criativo, é só isso que ele veio fazer. O mal veio para fazer isso contra nós. Então, essa é a agenda dele diária. Então, ele não quer que você amasse o seu carro, ele quer que tenha perda total no seu carro. Ele não quer que você simplesmente fique deprimido. Ele quer te levar ao suicídio. Ele não quer que você brigue com a sua esposa, ele quer que você abandone o seu lar. A agenda dele é destruir seus sonhos, as coisas que você planejou para a sua família, para você mesmo. A agenda do diabo é destruir e levar você ao máximo, mais próximo da morte possível, se possível, até a morte. Essa é a agenda do Satanás, do diabo. Só que às vezes, você pode ouvir essa voz do diabo, do inimigo, vindo da boca de pessoas que no fundo gostam de você, que até te amam às vezes. Porque a voz do diabo, ela não é igual a de filme. Aquela voz que você pega, ela tem um efeito que chama pitch shifter, que você derruba 2 oitavas a voz e fica... né? Aquele negócio grave assim. Se fosse assim, a gente saía correndo. Era fácil, né? Você ouve aquela voz, você já sai correndo, já fala, sangue de Jesus tem poder e sai fora disso. Se fosse assim, era fácil, mas não é. Não é. Infelizmente, gente, a gente brinca um pouquinho para aliviar o assunto, mas infelizmente a voz é sutil. Sutil. Às vezes, ela pode vir da boca de um pai, de uma mãe, que olha para um menino e fala assim, esse menino é um preguiçoso, não vai dar em nada na vida. Essa não é a voz da alma, essa é a voz do diabo. A pessoa às vezes fala isso sem a noção, né? Ou aquele pai que vê a adolescente com uma roupa ousada e inescrupulosamente diz assim, é uma vadia. Essa é a voz do diabo, que quer destruir, porque imagina, se o pai ou a mãe que fala esse tipo de coisa, imagina se isso se tornar verdade, é isso que você quer? Claro que não, mas essa voz é demoníaca, ela pode fazer um mal na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, por muito tempo, essa é a voz do inimigo mesmo. Outra coisa que você ouve do inimigo é assim, vem trabalhar com a gente, ou vem fazer isso aqui, mas dinheiro não é problema. Essa é uma frase típica, para você identificar algumas coisas do mal, assim, quando o dinheiro é fácil demais, você pode saber que tem alguma coisa do inimigo envolvido nisso. Ou então, uma que é muito comum da gente ouvir, é tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Olha o poder dessa frase. Tudo é culpa sua. Não é essa coisinha que nós estamos brigando agora. É tudo culpa sua. Isso é uma voz do diabo, do inimigo, que quer destruir as nossas vidas, a nossa alma. Quer te jogar numa depressão, no fundo do poço. Como silenciar essas vozes? Como silenciar essas vozes? Primeira dica é reconhecer da onde está vindo essa voz. Por isso que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Pode ser uma voz da alma. E aí, como disse Davi, se é voz da alma, você fala, calma, não quero ouvir, chega, quieto, não quero ouvir. Não é assim, não é verdade, eu não vou tirar minhas conclusões a partir dos outros. Cala a boca, alma. É uma forma de você precisa primeiro identificar de onde está vindo essa voz. É a voz da alma?
cala essa voz da alma, porque não é verdade. Nós vamos explicar isso hoje, domingo que vem, um pouco melhor. Não é verdade. Não é verdade. Você não deve tirar suas conclusões baseadas nos outros. Mas, se for a outra voz, aquela piorzinha, realmente você tem que repreender em nome de Jesus. Não aceita. Ah, você é um falido, você é um fracassado. Em nome de Jesus, não aceito isso. Não é de Deus isso. Não é o que Deus está falando para mim. Eu não aceito. Não é assim que Deus me vê. Então, identificar a voz e repreender quando for a voz do inimigo, né? Bom, mas a gente precisa saber qual é a voz que a gente precisa ouvir, obviamente, que é a voz de Deus, né? Não preciso fazer surpresa aqui para ninguém, é a voz de Deus que a gente precisa ouvir. E o apóstolo Paulo revela lá em Gálatas uma forma muito interessante de você poder perceber a voz de Deus. No domingo que vem eu vou falar só sobre a voz de Deus, o que Deus fala para nós, o que Deus pensa de você e o que Deus deseja para você. E como Deus quer usar você para que você seja feliz e para a glória dEle. Mas hoje eu quero introduzir esse assunto, porque Paulo fala de uma relação com Deus um pouquinho mais íntima do que a gente imagina. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá no livro de Gálatas. Gálatas são manuscritos que foram encontrados, escritos por Paulo para os cristãos na cidade, na região da Galácia. Eu já disse, não é Galáxia, é Galácia. Então, por isso os Gálatas, tá? Então, ele escreveu isso aqui por volta de 20 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas Paulo nos revela, de uma forma clara e brilhante, o tipo de relação que Deus quer ter com você, para que você possa reconhecer a voz dEle. Paulo diz assim, Gálatas 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Paulo quer dizer o seguinte: no tempo certo, na hora apropriada, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, como todos nós. Para quê? A fim de redimir os que estavam sob a lei. No momento apropriado, Deus enviou Jesus a esse mundo para redimir-nos, porque todos nós estávamos vivendo sobre a lei, para nos libertar, para nos resgatar, para nos reatar com Ele, para nos religar com Deus. Mas não parou aí. Isso aí talvez você já soubesse. Jesus veio para me salvar, para me redimir, para me libertar. Mas Paulo acrescenta uma coisa muito importante aqui. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Filhos. Quer dizer, a intenção de Deus não era simplesmente perdoar os seus pecados. A intenção de Deus não era simplesmente abrir um canal de comunicação conosco. É muito mais do que isso, vai muito além. O plano de Deus era fazer a mim, a você e a todos nós filhos adotados na família de Deus. A partir do momento que você crê e recebe Jesus no seu coração, você passa a fazer parte da família de Deus. Era essa a intenção de Deus quando enviou Jesus. E no versículo 6 diz o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Esse Abba é uma palavra que não foi traduzida, provavelmente esteja assim na sua Bíblia, não foi escrita nem na linguagem, no grego, que a gente conheceu o Novo Testamento. Isso aqui é no aramaico. E esse Abba quer dizer, em termos simples, papaizinho. O que Deus está falando aqui, através de Paulo, é que o Espírito de Deus vivendo em nós, faz-nos reconhecer a Deus como um papai. Papaizinho querido. É uma expressão máxima, eles não quiseram traduzir para não perder a força dessa expressão. É uma intimidade muito grande de pai e filho. É assim o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. É assim que Deus quer que a gente entenda esse relacionamento. E Deus conhece a gente profundamente, os nossos defeitos, as nossas qualidades, os nossos talentos,
a nossa aparência, nosso passado, nosso futuro. Deus nos conhece perfeitamente e quer nos adotar a si mesmo como seus filhos. Então, talvez uma boa pergunta para a gente se fazer, depois de entender esses versículos, é: como que um pai perfeito como Deus vê os seus filhinhos? Será que Deus nos vê como a gente se vê? Será que a voz de Deus tem alguma coisa a ver com aquela voz da nossa alma, que fica se comparando com as outras pessoas? Como será que um pai perfeito como Deus vê os seus filhinhos? O que um pai perfeito diria aos seus filhinhos? Como seria essa voz de Deus, mas entendendo Deus como um paizinho querido, perfeito, que nos ama incondicionalmente? Como seria essa voz do nosso Pai Celeste? O que o seu Pai Celeste pensa sobre você? Essa é uma grande pergunta. O que será que o seu Pai Celeste, o que Deus pensa de você? Quais as conclusões de Deus sobre você? Eu fico pensando nisso, eu não sei direito o que Deus pensa de mim, mas eu costumo fazer um comparativo para eu mesmo entender com o meu relacionamento com meus filhos. Um exemplo muito simples: a minha filha, adolescente, tem 16 anos de idade, até hoje, né, desde criança ela faz isso, até hoje, já é uma moça, uma mulher, até hoje ela se arruma para sair e ela vem mostrar para mim: pai, estou bem. Ela vai me odiar por isso, talvez, por expor. Eu acho que não. Não é verdade, filha? Ela vem e pergunta: pai, estou bem? Gente, isso é muito importante para mim, porque é a minha filha querendo saber a minha opinião. Ela tira conclusões sobre ela mesma, baseado na minha opinião, porque ela sabe que eu a amo e que eu quero o melhor dela. E olha que eu sou muito imperfeito. Não consigo, não existe um grau de comparação entre Deus e eu. Porque eu sou muito imperfeito, mas ainda assim, minha filha confia na minha opinião. E se eu falo: filha, você está bem? Nossa, ela sai mais leve, mais tranquila, sai mais feliz. Eu vejo isso no rostinho dela. E se eu falo: filha, não está legal? Às vezes ela vai e troca de roupa e fala: e agora? Sabe, ela confia em mim, mesmo eu sendo um pai imperfeito. Agora imagina Deus, quando você se fala: Deus, como é que eu estou? Deus vai falar assim: eu te amo do jeito que você está, filho. Tem coisa para melhorar? Vamos melhorar junto, vamos trabalhar junto. Qual que é a opinião de Deus sobre você e sobre nós? Então, a pergunta que fica é: de onde que você deveria tirar as conclusões sobre si mesmo? De onde? Como que você sabe que você está bem daqui para frente? Que voz você vai ouvir para saber se você está bem ou se você não está bem? Que diferença seria a sua e a minha vida? Que diferença seria as nossas vidas se a gente pudesse nos ver a nós mesmos através dos olhos de Deus, ao invés das conclusões baseadas no que as pessoas dizem, no que você se compara, ou naquela voz do inimigo. Imagina se você pudesse se ver através dos olhos de Deus, como Deus te vê. É o que eu disse há pouco, no domingo que vem nós vamos falar só sobre isso. Eu espero que seja uma mensagem transformadora. Mas hoje, Deus está falando com a gente também. Deus está falando comigo, está falando com você. Deus está falando assim: filho, calma, está tudo bem. Está tudo bem, fica calmo. Ah, mas calma, está tudo bem. Filho, você não é nada daquilo que disseram para você na sua infância. Aquilo foi um ato de raiva do
seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho, do seu tio, seja lá do que for, do seu amigo. Você não é aquilo, não é assim que eu te vejo. Você não é aquilo, você não é um fracassado. Você não é feio. Você não é sem talento. E aí você vai lembrando das coisas que você já ouviu e que Deus jamais falaria para você. Jamais. Jamais. Deus está falando assim, calma, ei, estou aqui. Confia no que eu estou falando sobre você, confia no meu julgamento sobre você, e não no da sua alma ou do seu inimigo maior. Deus nos criou, Ele nos conhece profundamente. Deus sabe sobre mim muito mais do que eu, em todos os meus anos de vida, posso saber sobre mim. Deus sabe quem eu sou. Ele conhece os meus defeitos, minhas fraquezas. E sabe se eu tenho algum talento ou alguma coisa. Ele conhece a mim e a você profundamente. Por que não tirar as nossas conclusões sobre o que Deus fala sobre nós e pensa sobre nós? Deus está falando para você hoje, você é meu filhinho amado. Você é meu filhinho amado. Jamais te deixarei. Jamais vou virar as costas para você. Você é meu filho. É um amor muito maior do que eu jamais conheci, do que você jamais conheceu. É um amor incondicional. E se você começasse, a partir de agora, a orar todas as manhãs assim, Deus, eu perdi muito tempo ouvindo vozes que não eram à toa. Eu tirei conclusões sobre mim mesmo baseado nos outros. Deus, são desejos dos outros que eu adotei como meus desejos. Coisas que eu vi os outros fazendo, eu achei que eram importantes para mim. Mas eu nunca mais quero fazer isso, Deus. Quero tirar as conclusões sobre mim do que o Senhor pensa de mim, da forma que o Senhor me vê. Que tal se a gente orasse isso sinceramente todos os dias? Então hoje eu queria que você saísse daqui com duas coisas importantes. Primeira, aprenda a identificar as vozes que falam dentro da sua cabeça. Aprenda a identificar. Não é difícil você reconhecer a voz da alma, porque ela vai estar sempre comparando com alguma coisa, sempre olhando para os lados. É fácil você identificar a voz da alma. Essa é uma voz que você precisa calar dentro de você. A voz do inimigo, você viu. Você precisa aprender a identificar e precisa repreender quando você ouvir. Em nome de Jesus, você não é aquilo. Não é isso que Deus pensa de você. Em nome de Jesus, sai daqui, inimigo, não sou isso. Não sou isso. Mas também aprenda a tirar conclusões sobre si mesmo com aquele que te criou, te amou e te redimiu. É daí que você tira as conclusões sobre si mesmo. Aquele que te amou antes de você o amar. Cuidou de você, criou você, amou e redimiu, libertou você. É desse que você precisa tirar as conclusões sobre a sua vida. Imagina você colocando isso em prática na sua vida. A paz que isso não vai te trazer. Imagina se você não só cresce nessa palavra, mas se você colocasse em prática a paz e o descanso que ia te trazer. É o descanso de um Deus eterno, todo-poderoso, falando para você: ei, eu te amo. Ei, estou aqui, não fui embora. Você é meu. Isaías 43, 1 diz o seguinte: assim diz o Senhor, aquele que te criou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Amém? Meu irmão, creia nisso. Saia daqui hoje com a certeza de que Deus te ama
e deseja esse relacionamento íntimo com você, de pai e filho. Eu quero orar com vocês e a gente ainda vai ouvir uma música que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração nesse sentido também, desse aproximar de Deus. Paizinho, eu reconheço, Deus, que por muitas vezes, no passado e até hoje, Deus, às vezes eu me pego ouvindo vozes que não vêm do trono da graça, não vêm do Senhor, Deus. Às vezes, até hoje, Senhor Deus, sendo pastor, sendo adulto, pai de família, às vezes até hoje, eu olho para os lados e às vezes eu quero me comparar. Eu sou tentado a fazer isso até hoje, Senhor Deus, e eu peço a Tua ajuda para que meu desejo é que isso nunca mais acontecesse na minha vida, Pai. E eu também já acreditei na voz do inimigo e já me senti muito mal com isso. E eu sei que muitos dos meus irmãos que estão aqui, talvez estejam vivendo hoje essa agonia. Talvez ouviram coisas na infância, dentro das próprias casas ou na escola, que marcaram, Deus, e que eram vozes do inimigo, do diabo, Senhor Deus. Eu, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo o poder dessas vozes sobre cada um aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. O inimigo não tem poder sobre nós, Paizinho. O Teu poder é infinitamente maior. Então, nessa noite, Pai, eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor cale dentro das nossas cabeças essas vozes que não são a Sua voz, Pai. Que a gente, a partir de hoje, possamos tirar conclusões sobre nós mesmos baseadas no que o Senhor pensa de nós. Baseado no amor que o Senhor tem por nós, no cuidado que o Senhor tem por nós. E quando tivermos que corrigir rumos da nossa vida, que façamos isso em confiança de que o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor, o melhor propósito para as nossas vidas, o melhor caminho para seguirmos, Senhor Deus. Então, no dia de hoje, Pai, revele-se para nós, Senhor Deus. Revela esse Teu amor para nós, Pai, para que a gente possa, a partir de agora, Senhor Deus, crer nesse Paizinho querido que nos ama, que quer o melhor para nós. Que a gente possa descansar nesse amor e nesse conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus. E que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus. Amém. Sujo e perdido eu estava, o Teu amor curou minha dor. Hoje sou Teu filho amado, justificado e livre em Ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre Teu. Meu libertador, serei para sempre Teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra Tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por Ti, Jesus. Meu Salvador,
semana muito abençoada, em nome de Jesus, e semana que vem esperando vocês aqui, amém?